É com alegria muito grande que estamos mais uma noite de luz, para homenagear o nosso Mestre Jesus, ao professor Eurípides Barçanuco, a nossa bondosa mãe Maria, que mora aqui pertinho de nós, com uma noite de muita luz, de muita alegria. Hoje teremos o nosso irmão Jacó Luiz de Melo. Jacó é engenheiro, escritor, psicanalista, magnetizador, vou cansar de tanto falar, gente, conferencista internacional e agora mais um amigo dos nossos corações. Uma vez mais, obrigado e seja bem-vindo. Muito agradecido, é um prazer enorme estar aqui, ainda mais ouvindo essa minha amiga muito querida, Cacá, um beijão. Um abraço para todos vocês, Espírito Santo, cidade que eu tive, estado, no caso, que eu estive aí algumas vezes, sempre fui extremamente bem recebido, portanto é uma alegria estar aí novamente, ainda que seja de forma virtual. Vamos conversar hoje aqui sobre a força do bem que cura. Este é um tema que ele oferece para quem queira comentar sobre ele, oferece um verdadeiro leque de opções para que a gente escolha um caminho para chegar nessa conclusão. É muito comum, acho que extremamente comum, a gente ouvirmos as expressões faça o bem, seja bom, dessa maneira você vai se dignificar, você progride, E é verdade, nada disso não é nem brincadeira, nem falso. Isso é muito verdadeiro. Mas, em alguns momentos, acredito que nós precisamos pensar horas dessa maneira super simples e direta, e outras vezes, talvez, elaborando algumas reflexões em cima de algumas outras evidências, para que a gente não tenha somente a firmeza do eu não sei, mas eu creio. Mas quantas vezes nos faz falta a gente pensar eu sei e por isso eu acredito? Muitas vezes isto faz uma diferença muito grande. E eu gostaria de ir exatamente por esse caminho. E quero começar, já que estamos falando aqui até com o patrocínio, com o apoio de uma associação médica espírita, eu gostaria de falar algo que Allan Kardec previa, preconizava, e não só ele, alguns escritores, principalmente pesquisadores do magnetismo antes dele, todos eram unânimes de que, com um certo tempo, a medicina estaria totalmente consorciada, tanto com os exemplos do magnetismo, como com a filosofia espírita. Por que isto? Porque aos aspectos médicos faltava algum elemento que viria, obviamente, a dar um reforço para que ela alcance um outro patamar, além do patamar, vou falar sinteticamente, puramente fisiológico. Então, a medicina, para que ela dê um outro grande passo, como todos os grandes passos que já foram dados até hoje, ela precisaria dessa outra visão que o Espiritismo trazia, que trouxe com Allan Kardec, e que esta nova visão seria esclarecedora, enriquecedora, transformadora e propiciaria que ela fosse, dentro da humanidade, realizadora. Dentro desse aspecto, a gente percebe que esta realidade que era prevista, era preconizada, ela não alcançou. Se nós tomarmos o universo da medicina através dos seus profissionais, iremos perceber que o número é muito reduzido daqueles que, de fato, têm essa percepção que nós vamos chamar aqui com um termo genérico de espiritualidade. Se nós começarmos trazendo para dentro da nossa casa, do nosso eu, nós vamos encontrar que uma das grandes dificuldades da medicina entrar neste universo, se por um lado a gente pode dizer que a formação filosófica da academia de medicina, por ela ter uma matriz muito material, naturalmente isso gera uma dificuldade da gente
avançar. Por outro lado, ou talvez até para compensar este lado, quem estiver e quem estivesse no lado que seria chamado de mais espiritualista, e no nosso caso particular, espírita, nós deveríamos o quê? Não apenas dizer, a medicina um dia vai chegar lá, como que se isso fosse um evento totalmente abstrato, ou então um evento totalmente ocasional. Se a gente quer, se a gente queria, e se a gente pretende um dia que a medicina ela adentre mais nesse outro campo, a gente vai precisar oferecer às pesquisas, àqueles que estão mergulhados, nós vamos precisar oferecer bases que possibilitem análises, comparações, experiências e verificações. Só que a gente não oferece isso. E o que é denso para a gente é que, na tese, nós sabemos que o Espiritismo ele abarca 3 aspectos extremamente ricos: a filosofia, a ciência e a força moral. Mas o que é que nós, vamos primeiro então trazer essa reflexão bem para dentro, o que é que nós temos oferecido para que a medicina entre num outro padrão, e vou usar um dos termos que nós estamos usando na palestra, para que a medicina use um novo padrão de força. O que é que nós temos feito? Se nós formos extremamente rigorosos conosco, nós iremos chegar a uma conclusão ou a uma dedução muito óbvia. Todos os nossos estudos, todas as nossas realizações, quase tudo que a gente faz, é dentro das 4 paredes. Parece que a gente quer desenvolver o espiritismo para o universo, mas o universo vai ter que entrar no nosso quarto, porque a gente não abre o quarto para que a luz se expanda para fora. Então, esta é uma primeira dificuldade que a gente tem de fazer valer esta força que o Espiritismo oferece, primeiramente, talvez, não é necessariamente nessa sequência, mas atingindo, afetando de forma positiva a estrutura da própria medicina. Mas como é que a gente faz? Tem um médium que curou, que resolveu, está vendo? E os médicos não conseguiram. Isso é ensino? Isso é demonstração? Não, isso é competição. E é uma competição extremamente desfavorável. Por quê? Porque quando a gente vai buscar estatísticas, a medicina tem muito mais coisas para apresentar. E aí o nosso argumento, ele fica extremamente fraco. Quero fazer aqui um paralelo. Se a gente pedir a um filósofo para ele concretizar alguma coisa, nós vamos dizer assim, filosoficamente, isto é extremamente viável. Um filósofo concretizar alguma coisa. Por mais que a filosofia trabalhe o abstrato, e mesmo quando trabalha o concreto, ela consegue fazer dele algumas abstrações, filosoficamente é possível. Mas se você pega um filósofo, só filósofo, e pede para ele concretizar no sentido literal, ele vai ter dificuldades. Por quê? Porque a primeira acepção do termo concretizar, ela estaria mais associado à engenharia. Estaria associado ao concreto. Estaria associado à formação de base ou de estrutura. Dentro desse aspecto, um filósofo não conseguiria concretizar. Por isso, talvez, que alguns engenheiros prefiram dizer concretar e não concretizar. Mas concretizar e concretar podem ser sinônimos. Vai depender de como a gente explica. Então, se eu tenho um debate desse com um filósofo, se eu quero que ele entenda a força do concreto,
Eu não posso simplesmente dizer para ele, a minha ciência é concreta, a sua é abstrata. Porque ele vai pegar filosoficamente o meu concreto e ele vai concretizar coisas muito mais concretas do que a abstração que eu possa fazer dentro do meu concreto. Desculpem aí esse trocadilho, mas quem estiver atento percebeu muito bem onde é que eu estou querendo chegar. O que acontece? Para um filósofo, eu não posso dizer para ele concretize pensando em concreto de construção. Eu tenho que pensar concretize de uma forma filosófica. Volto para a questão do médico da medicina. Como é que eu quero que os médicos, a medicina, aceite a força de uma instituição, aqui não no sentido de casas, mas instituição no sentido de força? Como é que eu posso querer que eles aceitem essa instituição como um mecanismo se eu não estou dando os instrumentos para que este meio viabilize este entendimento? Na realidade, muitas vezes o que a gente tem percebido é que no nosso meio espírita, a gente, em vez de concretizar a doutrina espírita, desculpem o trocadilho, nós estamos concretando, engessando, paralisando. Então, a gente tem tomado os conceitos que vieram desde Kardec e temos feito algumas adaptações que nos levam à perda de força. Por exemplo, quando a gente abre o livro dos Espíritos, a gente encontra na primeira questão o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas quando alguém nos procura, ou quando a gente indica para alguém Deus, a primeira referência que usa é amor. Talvez porque a inteligência ainda nos assuste muito. E o amor, ele dá muitas vezes uma impressão de que nós o dominamos, de que nós o conhecemos, de que nós o interiorizamos. E isto muitas vezes é uma ilusão. Por quê? Porque o amor é um sentimento muito mais amplo do que o que normalmente a gente chama de amor. Isso não precisa ser filósofo para pensar dessa maneira. Quanto ao caráter de inteligência, talvez por termos, no atual estágio da humanidade, muita acomodação na nossa cabeça, a gente vive extremamente acomodado, a gente não elabora, não criteriza, não compara e não temos coragem de julgar. Nisto, a gente se engessa, a gente se concreta. E perdemos uma flexibilidade imensa que o Espiritismo nos oferece. Vou dar um exemplo. Quando nós recebemos pelo Espiritismo a noção da reencarnação, a reencarnação, ela em muitos momentos aparece, sim, como uma explicação possível de determinados problemas atuais, tendo como origem experiências equivocadas do passado. Mas dentro desse mesmo bojo, nós também devemos observar que muito que acontece hoje vem como consequência de um passado feliz, não necessariamente de um passado infeliz. Um outro aspecto, quando a gente reencarna na busca de uma superação, na busca de uma corrigenda. E o que o mundo espera da gente? Se por acaso você erra, muita gente já lhe condena direto. Olha, você está comprometendo a sua encarnação. Isso dá a entender o quê? De quem está me analisando, parece saber o que eu fiz, o que eu fui e quais foram os débitos que eu tinha para redimir. Eu posso muito bem estar cometendo algum equívoco grande hoje, e mesmo assim eu estou progredindo, porque os equívocos que eu provoquei lá no passado eram muito piores.
A escala do progresso ela não é com grandes saltos. Muito pelo contrário. Os degraus, eles são sempre dentro do limite que cada um pode estender a sua movimentação. Por que eu trago todos esses exemplos para a gente iniciar e já ir entremeando a nossa conversa? Exatamente porque muita gente procura o espiritismo para quê? Eu quero o espiritismo para ficar curado dessa obsessão, para ficar curado dessa dor, para ficar curado desse câncer, para ficar... Ok, ótimo, maravilhoso. A gente tem que buscar mesmo. Mas estamos dispostos a concretizar o que é preciso? Quantas pessoas no mundo dizem: preciso perder peso, preciso emagrecer, vou ao médico e o médico me passou este remédio. O que a gente faz? O médico passou este remédio, mas também disse que é preciso eu diminuir determinados alimentos e desenvolver determinados exercícios. Normalmente esse pacote vem junto. Quando a gente passa na farmácia, é quase que automático. A gente joga fora a dieta e joga fora a necessidade dos exercícios. E a gente sai pensando assim, o remédio sozinho vai resolver. E não resolve. Não resolve por quê? Porque a gente está jogando de lado os outros elementos. Então, o que acontece a seguir? A gente não perde o peso, se decepciona com o médico, se decepciona com os medicamentos, e aí parece que de raiva a gente passa a comer mais e aí engorda mais ainda, quando o propósito era exatamente o contrário. Fazendo um paralelo, quantas vezes a gente diz, eu quero ser espírita, porque como espírita eu vou fazer uma linha de progresso muito melhor. E aí encarnamos com esse propósito. Aí dentro desse propósito a gente vem, é preciso que você faça uma dieta, é preciso que você faça exercícios e é preciso que você tome medicamentos. Filosofia, ciência e moral. O que a gente faz? Esse negócio de estar pensando aqui em termos de ciência, não, a gente não precisa, a gente já tem muita coisa para se preocupar na vida. E ficar agora falando de coisas complicadas, como que se filosofia tivesse obrigatoriamente que ser complicado. Se a gente ficar falando de coisas complicadas, a gente está perdendo tempo. E a moral, o que foi que nós fizemos com a moral? Mais um ponto. A gente trocou a palavra moral por religião. Não foi por religiosidade, porque se tivesse sido por religiosidade, o prejuízo teria sido menor. Mas na hora que a gente trocou a palavra moral por religião, a gente praticamente, desculpem a expressão, igrejificou a coisa. Na hora que a gente fez isso, a gente já tinha praticamente se desprendido dos outros dois propósitos. Entramos para o terceiro, querendo estabelecer agora um novo padrão espiritual. E a gente perde a oportunidade. Por quê? Abandonamos a filosofia, abandonamos a ciência, e a moral a gente acha que ir ao centro espírita receber um passe resolve. Ou então ir a um centro espírita fazer uma palestra, pegar um livro emprestado. Não é desse jeito. Ou então só distribuir uma sopa, ou o que seja. Tudo isso é válido, tudo isso é muito bom, é útil, é necessário. Mas é pouco. É muito pouco. Na maioria das vezes, é muito pouco. Ou seja, a gente tem uma força enorme, mas a gente abre mão dela. E essa força enorme, ela pede uma reflexão. Vejamos bem, nós estamos encarnados. Portanto, somos espíritos no corpo. Na doutrina espírita, a gente aprende que entre um e outro existe uma estrutura chamada perispírito. Quando a gente vai à medicina, o que acontece? A medicina não considera o espírito, porque não faz parte da ciência médica, não considera o perispírito, porque não faz parte da ciência médica, e sobra apenas e tão somente a parte orgânica, o corpo, a fisiologia. Bem se vê
que ficamos descompensados. Por outro lado, quando a gente vai a uma religião, seja ela qual for, espiritualista, a espírita, por exemplo, nós somos convidados quase sempre a dizer a vida verdadeira é a vida espiritual. Na realidade, nós somos espíritos. Nós temos que cuidar do espírito, da alma. E se alguém, de repente, chega bem arrumado, chega sarado, fazendo musculação, ou tendo um carro muito bonito, tendo trocado há 6 meses já por outro, a gente já começa a condenar tudo porque, opa, isso daí é um desvio só para a matéria. Como que se a matéria em si só, ela fosse totalmente equivocada? Na realidade, nós vamos aos poucos nos afastando das muitas possibilidades que nós temos para desenvolver. E aí o que acontece? Nós cuidamos ora só do espírito, ora só da matéria. E nos esquecemos desse elemento fustigante, esse elemento extremamente rico chamado perispírito. Como a medicina não tem acesso a ele, e a religião pensa que só tem acesso ao espírito, então nós temos religião cuidando do espírito, medicina cuidando do corpo. Essa estrutura de ligação, de conexão, de intercâmbio, ela fica ao Deus dará. E aí a gente se complica. A força do bem que cura. Precisamos entender, portanto, o que é força. Depois de entender o que é esse bem. E por incrível que pareça, também precisamos entender o que é cura. Porque senão, apesar da frase ser bonita, e todo mundo quando lê essa frase diz assim, a força do bem que cura. Ah, isso aí eu já ouvi 1000 vezes. Será que a gente já parou para pensar como é que funciona essa força? Como é que ela funciona no campo do bem? E como é que a força do bem cura? Será que isso é uma frase de efeito? Olhe, quando você quiser fazer o bem, faça força, faça o bem com força, que você fica curado. Mas e se a pessoa está em estágio terminal e morre, ela ficou curada? Então, são considerações que a gente não pode perder de vista. Porque, se do contrário, a gente vai ficar distante daquilo que todo mundo procura, como no exemplo que eu dei ainda há pouco, quando a gente vai procurar um médico para perder os pesos que nós estamos em excesso. A gente não quer necessariamente médico, a solução nem a recomendação. Parece que o que a gente está buscando é tão somente que ele me dê algo, que esse algo resolva o que eu não sei, ou o que eu não quero, ou que não é agradável que eu resolva. Quantas vezes a gente, vamos aqui ser bem sinceros, nós que estamos aqui, pensando cada um consigo mesmo, quantas vezes a gente não fez essa sabotagem com a gente? Quantas vezes a gente diz, não, eu hoje não estou interessado em ouvir palestra, eu hoje não estou interessado em preparar um estudo, eu hoje não estou querendo rezar por ninguém porque eu estou muito cansado, e por aí afora. E depois a gente fica, de tanto fazer a gente perde, mas no começo a gente fica com muito remorso, porque eu poderia ter feito, não custaria nada, custaria muito pouco, e eu sei que o bem seria muito grande, mas a gente banaliza. Tanto como a recomendação, troque sua alimentação e faça exercícios físicos. A gente quer o comprimido para engolir e ali ficar resolvido a nossa dificuldade de perder peso. Esse perispírito, quando a gente começa a falar nele de forma de energia, de forma de campo, nós encontramos o perispírito como sendo um grande campo de forças. Não é forças no singular, de forças. Porque o perispírito, ele tem tantas potências que, por mais que eu acredito que a gente já tenha pensado e elaborado, a gente ainda não conseguiu alcançar quase nada das possibilidades que o perispírito nos oferece. E aí, quando a gente tem medo da inteligência
E quando a gente acomoda para que uma mensagem de um espírito resolva o meu problema, ou então o meu guia, o meu mentor não vai deixar eu cair nesse calabouço, a gente simplesmente está abrindo mão das forças que esse campo tem a nos oferecer. A gente perde esse sentido. O perispírito, sendo este campo potencial, grande, poderoso, ele era para ser um elemento, primeira coisa, muito melhor estudado no nosso meio espírita. O perispírito não era para ser somente... a gente tem entre o corpo e o espírito, tem o perispírito. Sim, e daí? Pois é, o perispírito que liga um ao outro. Sim, e daí? Mas porque quando a gente morre, a gente continua com o perispírito. Sim, e daí? De repente a gente descobre que a gente não analisou, por menos que seja, as possibilidades e as potências que estão nesse campo de força. Isto tem causado sérios prejuízos para a gente, enquanto indivíduos, enquanto sociedade e enquanto possibilidade de transmitir novos recursos para a medicina ir por este caminho que a gente tanto gostaria que ela fosse, mas que a gente não oferece oportunidades. E aí, então, a gente fica no meio de uma série de confusões, de complicações. E como é que essas confusões começam a fazer terreno dentro do nosso terreno? Primeira coisa, a gente começa a confundir o físico com o psíquico. Então, você levou uma pancada, isso é físico, mas você levou uma bronca. Aí você diz, é físico ou é psíquico? Uma pancada dói porque dói no físico, uma bronca dói porque dói no psíquico, mas uma bronca, às vezes, no outro dia você não se levanta, seu corpo falece. Afinal de contas, uma bronca é físico ou é psíquico? E mais complicado ainda fica quando a gente começa a misturar o psíquico com o espiritual. Você teve uma perturbação. Essa perturbação é física, é psíquica ou é espiritual? Muitas vezes a gente não sabe discernir. Mas por que é que muitas pessoas que são de religiões ou têm suas ligações espiritualistas preferem denominar quase tudo como espiritualismo? Isso é algo espírito, e não físico, e não psíquico. É algo espiritual. Por que será que a gente usa esse recurso? Porque parece assim, se o problema for físico, cabe a mim resolvê-lo. Você levou uma pancada, machucou, inflamou, você vai ter que passar um medicamento, dependendo do tamanho da pancada, você vai ter que ir a um hospital, vai ter que ir a uma farmácia, vai ter que fazer um curativo, você vai ter que fazer uma série de coisas. Porque foi físico. Mas se você leva uma bronca, lhe desestrutura, inclusive, você fica... mas eu vou pedir ao meu mentor para me dar paciência, resignação, para eu passar dessa situação. Olha que negócio a gente está fazendo. Eu vou pedir ao meu guia, ao meu protetor, aos espíritos, a Deus, a Jesus, eu vou pedir a eles, para eles me darem paciência, resignação, força. Primeira coisa que eu estou fazendo é o quê? Eu estou dizendo, eu não tenho paciência, eu não tenho resignação, eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu não tenho nada. Mas como não é físico, eu jogo isso para o lado de lá. Porque o lado de lá é o espírito. Eu tenho um amigo que há muitos anos, ele usou uma expressão extremamente curiosa. Vinha ele e um outro amigo dirigindo, ele vinha dirigindo e o outro amigo ao lado. E numa dada altura, o semáforo ficou amarelo e o veículo da frente freou. E ele vinha na intenção de aproveitar o amarelo. Não deu porque o veículo da frente parou.
Então, ele freou atrás, mas soltou todos os palavrões que ele podia. O outro amigo, os dois espíritas. O outro amigo, então, disse, nossa, mas não precisava você dizer tudo isso aqui só porque teve que parar, né? Disse, mas não fui eu. Ele disse, como não foi você? Ele disse, não, porque eu, por mim, eu jamais diria isso. Isso foi o obsessor que, de repente, incorporou aqui e soltou todos esses palavrões. O amigo disse, espera aí, você está falando sério? Ele disse, estou, porque eu aprendi que a gente está sempre acompanhado de espíritos. E, às vezes, basta um descuido da gente para o espírito se pronunciar. O que está acontecendo aí que a gente até pode pensar, nossa, que raciocínio? É o raciocínio do desculpismo. Em vez de eu assumir que eu estou ainda precisando me dominar, me controlar, ter mais domínio sobre os meus impulsos, eu acho muito mais interessante dizer a culpa é do obsessor. Então, na hora em que eu digo que um problema psíquico é um problema espiritual, na realidade, a gente está trabalhando numa transferência de força, porque o problema é espiritual. Eu não estou no mundo espiritual porque eu estou encarnado. Logo, quem é que deve resolver o problema? O mundo espiritual. Onde é que fica a nossa força? Em lugar nenhum. E a gente sem força faz o quê? Nada. E eu não fazendo nada, eu não mudo, eu não progrido, eu não avanço. Espero que não esteja esse meu raciocínio muito complicado para a gente caminhar aqui por onde estamos passando. Porque, na realidade, a minha intenção não era simplesmente chegar aqui hoje para vocês e dizer assim, a força do bem é a bondade que a gente desenvolve dentro da gente. Lógico, esse discurso é lindo, é real, é necessário. Mas ele não nos coloca diante daquilo que a gente precisa refletir. E observem que desde o começo eu estou colocando primeiro num tamanho grande, que a gente reflita como é que a gente vai querer que um dia as outras ciências, as outras linhas religiosas possam aceitar determinadas argumentações espíritas, se essas argumentações nós não pensamos nelas, se nós não elaboramos isso com maior riqueza interior. Depois a gente chega nesse ponto, no ponto em que a gente começa a querer fazer transferência de todas as nossas obrigações e responsabilidades para que o mundo espiritual resolva, para que o diretor resolva, para que o orientador daquele trabalho tenha uma solução. Quantas vezes quem está mais à frente de alguma linha de trabalho, de assistência, não já se surpreendeu com pessoas pedindo que a gente resolva coisas as mais absurdas e que muitas vezes são 100% integralmente de responsabilidade, incluindo a solução da própria pessoa que está pedindo. Isso tudo faz com que a gente pense um pouco, porque quando a gente começa a fazer essas transferências do material para o psíquico, do psíquico para o espiritual, quem está de fora nesse contexto todo, se a gente quer falar de algo bem denso, é o perispírito. A gente não considera as estruturas do perispírito. Então a gente acha que tudo é uma influência exterior e que quase nada é a repercussão nossa. Quando uma pessoa materialista diz assim, olhe como isso não tem nada de espírito, e ele materializa todas as ações psíquicas e prova que as movimentações neurais, as determinadas conexões, interconexões que nós temos no nosso sistema imunológico, isto provoca aquilo que reage daquela maneira e, portanto, onde é que está o espírito? É bem fácil. O espírito está na regência disso tudo e ele vai rir da gente e dizer assim, como assim? E onde é que se localiza o espírito? Diz, olha, você não vai localizar o espírito em essência neste momento, mas a gente pode localizar o campo que administra tudo isso. Mas como assim? E que campo é esse que eu não vejo?
Você não vê por conta da sua tessitura, da sua textura, da sua fluidez, da sua alta frequência. Ah, mas isso tudo é balela. Aí a gente começa a entrar em outras argumentações do tipo, quando um espermatozoide entrou num óvulo, quem foi que ensinou que aquele ovo tinha que se partir, e depois se partir, e se partir, e daqui a pouco tinha pontos pretos que seriam os olhos, tinha um negócio bulindo que ia ser um coração, depois começou a aparecer, saiu da forma ovaloide, e começou a aparecer pontos, e esses pontos começam a significar que serão braços e pernas e por aí afora. Quem era que gerenciava tudo isso? Aí a gente começa a perceber que existem campos de diálogo. Mas como é que a gente vai dialogar se a gente não parou para pensar como é que os elementos são moldados? A gente até pensa isso. Ah, já sei, porque quando eu li André Luiz, eu vi a reencarnação de Sigismundo, a gente, de uma certa forma, percebe as interações entre o corpo e a presença do ser espiritual e tal. Mas a gente vê que se alguém apertar ali um pouquinho para querer mais detalhes, a gente vê que a gente já não tem mais detalhes. E por culpa de quem? Nossa coletivamente, que não estudamos isso com o primor que talvez merecesse ou que merece. Mas aí vamos lá. Passado o desenvolvimento embrionário, nascemos, e aí continuamos num desenvolvimento quase que mecânico, quase que autômato. Mas será que é isso mesmo? Será que tudo isso é autômato? Será que o DNA é quem é a grande lei hoje do universo? Será que em tudo tem um DNA que não se modifica? Aí a gente vê, eu vou dizer só aqui uns nomes, para a gente pensar no que nós temos hoje no mundo real. Tem nomes bem mais conhecidos, tem nomes lá do passado, mas esses nomes aqui, quase todos já ouviram alguns deles. Dr. Joe Dispenza, Dr. Bruce Lipton, o grande físico Greg Braden, o grande homem que tão bem tem trabalhado as questões da física quântica com as ressonâncias genéticas, Amit Goswami, Fritjof Capra, Deepak Chopra e Rupert Sheldrake. Quem são esses homens? Se a gente lê as obras deles, a gente vai ter uma sensação assim, são espíritas, porque os conceitos que eles trazem têm muito da base espírita. A gente tem encontrado em muitos palestrantes espíritas um excesso, talvez até um pouco descontrolado, de se falar em física quântica. E aí, muitas vezes, a gente vê alguns argumentos assim, tanto quanto exóticos, creditados à conta da física quântica. Quando a gente lê essas pessoas, e aqui eu vou citar só um, o Amit, quando a gente lê o Amit falando de física quântica, aí a gente percebe que há um algo mais de complexidade e um algo menos de sofisticação. Como assim? Ele tem um pouco de complexidade porque é algo que foge do nosso padrão de razão natural. Por outro lado, quando a gente consegue perceber a estrutura, a gente começa a entender aquilo que a gente não entendia de jeito nenhum. E aí ficamos com a sensação de, nossa, mas espera aí, isso dele está falando não é o espírito? Não seria o perispírito? Não seria, então, as chamadas forças cósmicas. Quando a gente lê o Greg Braden, citando experiências, pesquisas repetidas, reprisadas, com acompanhamentos técnicos e científicos de alto rigor, e praticamente fazendo com que as propostas do bem religioso serem quase que infantis. Por exemplo,
faz uma experiência separando o DNA de um doador e coloca esse DNA separado, quimicamente, num recipiente, numa sala, e o doador fica numa outra sala. Submete-se o doador e o seu DNA a um mesmo impacto emocional. Desculpa, o doador a um impacto emocional. E quando ele se irrita, o DNA reage, se comprimindo. Quando ele se alegra, o DNA, fora dele, fora do seu corpo, se expande. E o que é que ele diz com isso? Ele diz com isso algo extremamente grave. Porque até então a gente religiosamente só falava assim, faça o bem, não faça o mal. Mas dentro dessa proposta é dito isso. Não dito dessa maneira, mas é o que a gente apreende. Cuidado com o que você faz, o que você pensa. Porque da maneira como você pensa e você faz, você está mudando o padrão da sua substância própria. Daquilo que a gente imaginou que era fruto do puro automatismo material. Quando a gente chega, por exemplo, no Rupert Sheldrake, que estudou os campos mórficos. E o que são os campos mórficos? Sabe qual é a palavra que melhor define campos mórficos? Perispírito. Só que ele não é espírito, ele não conhece a matéria espírita, então ele tem um termo técnico para dizer campos mórficos. É o perispírito. Ele começa a fazer experiências, pesquisas, e identifica modificações profundas a partir de determinados comportamentos. As primeiras experiências, como sempre, em animais, e termina no ser humano. E quando a gente chega, por exemplo, nos estudos do Dr. Bruce Lipton, em que ele aprofunda a chamada epigenética, em que aí ele prova, como a gente gosta muito da palavra cientificamente, ele prova que o nosso DNA, ele sofre mudanças, mutações, a partir de como você conhece, como você pratica e em que tom você vibra o seu conhecimento e a sua prática. E sabe quais são as conclusões? Você consegue curar-se de doenças. Você consegue prolongar a sua vida. Você modifica toda a sua estrutura fisiológica. Através da força de um comportamento, de uma decisão. Eu quero conhecer, eu preciso conhecer, eu vou conhecer. E conhecendo, sabendo, eu vou aplicar. E vou aplicar bem. Aplicar da melhor maneira possível. Sabe o que é que esses homens estão concluindo hoje? Eles estão concluindo que a força do pensamento, a força do saber e a força do fazer o bem curam. Então, o que é que nós estamos trabalhando aqui hoje? Simplesmente tentando descobrir onde está essa força. Porque parece que o bem a gente sabe. E a gente sabe quase que instintivamente, o que talvez peça até que lá na frente a gente reflita mais um pouco sobre o que é o bem. Porque, por enquanto, a gente pensa num bem muito pontual. Talvez o bem mais geral seja um pouco diferente do que a gente está acostumado a pensar. Mas vamos lá. Nós estamos procurando ainda onde é que está essa força. Só que essa força ela tem encontrado uma barreira enorme. E sabe onde é que está essa barreira? Dentro de nós. Por quê? Porque essa força, a força do saber, a força do pensamento, a força do realizar, está dentro das nossas decisões. Eu não quero pensar porque dá muito trabalho, eu não quero fazer porque eu vou ter que modificar completamente a minha vida. Eu não quero estar sabendo dessas coisas não, porque eu já tenho coisa demais para pensar na minha vida. A gente foge.
Da mesma maneira, quando a gente quer perder peso, a gente foge dos regimes e foge dos exercícios. A gente foge da grande força que a gente tem. Porque o bem, como eu dizia, a gente sabe quase que instintivamente. Por que a gente sabe quase que instintivamente? Porque eu sei o que é bem, porque quando alguém me faz o bem, eu sinto. E o melhor do bem é que quando eu faço o bem, eu também sinto. E quando eu tenho a oportunidade de verificar o bem que eu recebo versus o bem que eu dou, se eu pensar friamente, vou descobrir facilmente que o bem que eu faço é muito mais intenso e completo do que o bem que eu recebo. Por quê? Porque o bem que eu recebo, até certo ponto, ele é fugidio. E o bem que eu faço é uma concretude, é uma realização. Não é um concretar e congelar no tempo. A gente precisa muito pensar nessa força. Para a gente pensar nessa força, imaginemos. Foi colocado há pouco a presença do grande campo chamado perispírito. Mas a gente vai querer tratar da cura. Mas o que é cura? Segundo a Organização Mundial de Saúde, está muito ligado a um bem-estar físico, psíquico, social. Já há muitas vertentes que dizem assim, espiritual também. Mas que engraçado, às vezes a gente tem saúde física, tem saúde emocional, tem saúde financeira, tem saúde, mas não tem uma saúde que parece que está perdida no espaço, que é a bendita da saúde espiritual. Mas se a gente não quer chegar ainda no espírito, vamos ficar no perispírito. Como é que eu posso dizer que eu sou saudável, se na minha estrutura perispiritual eu sei que existem desarranjos? Ah, mas como é que eu vou saber os meus desarranjos perispirituais? Muitos deles se fazem exteriorizar através das nossas elucubrações, dos nossos pensamentos, daquelas tendências que a gente está sempre precisando segurar, porque isso tudo vem dentro de uma estrutura de manifestação do espírito no arcabouço do perispírito. Então, como é que eu vou dizer que eu estou saudável se o meu perispírito está desestruturado? Se a minha mente está perturbada? Ou então, como é que eu vou dizer que eu adquiri a saúde? Vindo para o lado bem material da questão, se eu vou precisar tomar remédio para o resto da vida, onde é que está a saúde? Então veja que nós tivemos aqui 3 questões. A força do bem gerando saúde. A força, de uma certa forma, a gente percebe que ela está diluída entre a minha estrutura fisiológica, o eu espiritual, mas existe, enquanto encarnado, um campo aqui de potência infinita que tem sido muito pouco utilizado. O perispírito. A gente não tem utilizado isso. A gente tem deixado ver como está para ver como é que fica. A gente tem esperado muito que as soluções venham como chuva. E não é assim que acontece na nossa vida real. É preciso, sim, que a gente pense. E pense muito. Porque senão a gente vai ficar sempre com aquela péssima impressão de que não adiantou fazer nada que a pessoa morreu. Sim, mas morrer é morrer. Eu tenho usado uma expressão que eu acho que é muito mais legal, principalmente quando você lida com alguém que está muito doente e alguém, parente, amigo, diz assim, olha, meu parente morreu, ficou tão doente que morreu. E aí eu digo, essa sua pessoa, esse seu parente, esse seu amor, voltou para a saúde. As pessoas se espantam. Mas por que se espanta? Porque a gente acredita que a saúde é a saúde mais fisiológica do que qualquer outra. Entretanto, nós repetimos o tempo todo que nós somos espírito e que nós temos um grande campo de transmissão, de equilíbrio, de transição, que é o perispírito. Mas a nossa valorização é quase toda no corpo. Então, muitas vezes, quando o nosso corpo não está tão bem, pode ser que aqui a gente encontre toda a força
que o Espírito está festejando através do nosso perispírito. Que legal! Então quer dizer que a pessoa voltou à saúde. Não é simplesmente transparecer ou dar a entender que você está feliz porque a pessoa morreu. Não, não é isso. A morte deixa as suas impregnâncias de saudade, às vezes de dor muito forte, mesmo sendo espírita. Lógico que ela incomoda muito, mas é muito alentador a gente saber que quem foi, principalmente quem foi, porque não tinha uma saúde perfeita, a saúde estava debilitada, essa pessoa voltou para a saúde. Isto é muito bom que a gente reflita, porque o bem não é somente você dizer palavras cariciosas. O bem, muitas vezes, é você dizer que a pessoa precisa refletir sobre os seus valores, os valores nos quais ela está transitando. Nós estamos na vida. A força do bem está exatamente no momento em que eu lhe dou a oportunidade de você saber qual é a vida que você tem. Qual é a possibilidade de crescimento que você extrai dessa vida? Não é uma condenação, não é apenas uma análise superficial. É a gente dar todas as substâncias para que a pessoa se desenvolva. Como quando a gente quer, e eu disse lá no começo, quando a gente espera que a medicina um dia se desenvolva dentro de uma base mais espiritualista, ótimo, mas que a gente dê para ela essa base, senão ela não tem como se mover. Alguém que está passando por graves crises, ela está precisando de uma base também. No Espiritismo nós temos, só que esse Espiritismo não é o eu acho ou sempre foi assim. Esse não é o Espiritismo. O Espiritismo nunca foi feito do eu acho, nem nunca foi feito do desde que eu sou criança que é desse jeito. O Espiritismo está principalmente nas obras de Allan Kardec, que de última forma espelha as grandes verdades de Jesus. E o que ele disse? Nenhum filho de meu pai se perderá. Se nenhum filho do meu pai se perderá. E se todos nós nos consideramos como filhos do Altíssimo, então nenhum de nós nos perderemos. Então nós estamos momentaneamente tendo alguns descompassos. Se a gente prestar atenção bem por onde a gente vai, a gente chega aonde precisamos chegar, sem precisar sofrer psicologicamente, espiritualmente, moralmente e, quiçá, fisicamente, simplesmente porque não queremos descobrir que para perder aquele peso precisa fazer o regime e precisa fazer exercícios. Para que a gente chegue lá, a gente vai precisar pensar um pouco mais filosoficamente. Vai ter que tentar entender esses comportamentos cientificamente. E, sobretudo, buscar colocar tudo num patamar moral. Porque é nesse patamar que a gente se desenvolve. Vou repetir os nomes que eu disse ainda há pouco. Joe Dispenza, Bruce Linton, Greg Braden, Amit Goswami, Fritjof Capra, Deepak Chopra, Rupert Sheldrake e tantos outros. Nenhum deles está desenvolvendo esses trabalhos por religião. Eles estão desenvolvendo esses trabalhos por ciência. E sabe onde é que essas criaturas estão chegando? Na essência da grande religião que é o Espiritismo. Por que não nós? Só porque eles são estrangeiros? Mas será que nós não temos essa capacidade? Não precisamos ser cientistas. Talvez nem precisemos ter nossos nomes reconhecidos pelo mundo. Que tal nós nos reconhecermos como seres que temos força, a força do bem que cura, e nos curemos aqueles que esperam por nós. Fico profundamente agradecido a esta AME que me aceitou, a essa capelania. Deixo aqui um abraço enorme. Foi muito bom para mim estar aqui com vocês, raciocinando acerca desse tema que é tão rico, como eu disse no início. Ele tem vários caminhos que a gente poderia ir. Eu escolhi este
porque de alguma forma ele deve tocar a algum de nós para que a gente se comporte melhor perante o próprio Criador, perante a própria vida. Minha gratidão. Como foi bom te ouvir nessa noite. Eu queria abrir, então, um fórum de discussão para quem quiser fazer alguma pergunta. Doutor Jacob, se nós analisarmos, vamos pegar em termos de Brasil, parece que nós somos 3% da população espírita. Sabendo que das outras religiões não se fala em perispírito, né? Eu não vejo nenhuma das outras religiões falar sobre perispírito. Esse conhecimento a doutrina espírita traz para nós. Essa força que você fala, levando para outra religião, a gente pode traduzir como fé? Veja bem, o perispírito, ele sendo um campo bem definido, fica difícil a gente colocá-lo só como fé. A fé é uma força em si mesma. Mas você veja bem que no Evangelho, no capítulo 19, Allan Kardec, em 3 mensagens do capítulo 19 do Evangelho, ele faz uma conexão entre a fé e o magnetismo, como a dizer que a fé ela desenvolve um potencial, vamos usar a expressão bem clara, fluídico, um potencial que tem uma essência direta do perispírito, mas que não é o perispírito, é uma essência. O que nós temos de mais próximo nas outras doutrinas está em Paulo, quando Paulo diz que nós temos um corpo espiritual. Lamentavelmente, as doutrinas cristãs não usam esse campo para se expressarem. Quando a gente vai para o Oriente, aí a gente tem outras várias denominações, todas elas convergindo para o perispírito. Eu acredito que se a gente colocasse com mais evidência a expressão corpo espiritual, citando o que vem de Paulo, a gente seria muito mais felizes do que simplesmente dizendo que essa força do perispírito era a fé simplesmente. Ou então, se quiser usar de um termo bem mais atualizado em termos de ciência, usaria os campos mórficos do Rupert, que é o que há assim, de mais próximo do que a gente pode ter nessa definição. É a minha maneira de ver. Obrigado. Acontece que esse corpo espiritual de Paulo, na verdade, seria o corpo espiritual após o desencarne. Eu não vejo a igreja olhando esse corpo espiritual no momento em que nós estamos encarnados. Sim, a igreja ela tenta fugir de diversos temas, né? A igreja teve dentro do seu berço a reencarnação como um tema extremamente interno e bem claro. A gente sabe que foi no concílio quarto ou quinto, que foi transformado, tirou reencarnação e prevaleceu ressurreição. Então, mas se você vai lá na base, você vê que o conceito está lá totalmente claro. Então, a igreja ela não tem muito interesse em tocar nesses assuntos que vão puxar para o assunto que ela não quer falar. E não quer falar por conta dos seus dogmas, por conta da sua história, por conta de todos os seus motivos. Mas, para quem lê, está bem claro, do mesmo jeito como está bem claro de todos aqueles nascidos de mulher. Está lá Jesus falando de reencarnação, se referindo a João, se referindo a algum dos antigos profetas. Então, sempre foi muito claro. Mas a nossa dificuldade de querer ver é algo que nos complica até hoje. Dando a sua fala, como você está observando essa agitação no nosso momento? Em função da pandemia. Também esse assunto aí abriria aí outro leque para a gente observar e ponderar, né? Tem quem diga que isso estava previsto, tem quem diga que isso é um momento de transição, tem quem diga isso, tem quem diga aquilo. Na realidade, a gente pode olhar de diversas formas. Eu prefiro sempre ter meu foco numa direção que, para mim, pelo menos, ela me repercute muito melhor. Foi uma grande oportunidade que a humanidade teve para repensar os seus valores, desde os valores menores da individualidade aos valores coletivos, sociedade, família, regiões, países e planeta.
Então, se a gente para pensar, não, eu tenho medo do Covid, eu me vacino ou não vacino, foi descuido de quem fez ou foi alguém que trouxe, em vez de eu pensar nisso, eu pensar o que isso tudo está me ensinando, eu mudo radicalmente para uma forma melhor, porque hoje eu percebo que eu consigo me conectar muito mais facilmente com o mundo, eu consigo pesquisar de uma forma muito mais instantânea. Pessoas que talvez iam demorar muito, talvez nem mais nessa encarnação tivessem acesso a tanto processo tecnológico, hoje isso está perto para todo mundo. O governo, só para falar um pontinho assim político, né? O governo que nunca se preocupou muito com as camadas mais inferiores da sociedade, de repente o governo está sendo obrigado a ter que estabelecer fornecimentos de sinais de Wi-Fi gratuito, ter que levar sinais a regiões longe, ter que colocar a condição de você se conectar para poder você cumprir o papel mínimo que você tem dentro da sociedade. Eu vejo muito mais por esse lado. Esse constrangimento que todo mundo está passando é uma oportunidade ímpar para a gente crescer. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, nunca, como nesse período agora de pandemia. Então, como é que eu posso dizer que isso foi uma praga? Não sei como, eu vivo treino dentro de casa, eu tomo todos os cuidados, tem momentos que eu digo, olha, mas era tão bom que a gente já tivesse mais liberdade. Mas é a situação. Eu me lembro bem, só para complementar, quando aconteceu o plano Collor, em que todo mundo ficou com 50 cruzados, eu ouvi um palestrante dizer o seguinte: vocês imaginem, nós de repente estamos agora constrangidos, quem tinha a fortuna que tivesse só pode desfrutar agora de 50 cruzados. Isso é para a gente pensar no dia que desencarnar, que a gente vai chegar lá e não vai ter nem os 50 cruzados, porque da matéria a gente não vai levar nada. No dia que eu ouvi aquilo, eu disse, nossa, que raciocínio bacana, que lição eu tenho que aprender, então, dentro disso que aconteceu, que era extremamente desagradável. Então, esse foi o grande salto, é a melhor maneira que a gente tem de pensar. Se alguém disser assim, mas Jacó, então você não perdeu nenhum amigo, ninguém desencarnou por conta da pandemia? Sim, várias pessoas. E é doloroso também. E eu gostaria muito, se eu pudesse, eu teria evitado. Mas aconteceu desse aspecto. Não aconteceu porque tinha que acontecer. Aconteceu porque, por algum motivo, alguém se descuidou, alguém estava no caminho errado, na hora errada, do jeito errado e contraiu. Mas, na realidade, a gente tem que aprender. Porque se a gente ficar só discutindo o que não deveria ser, ou que veio daqui ou dacolá, a gente está perdendo tempo com as grandes lições que estão aí à disposição de todo mundo. A gente ouve falar muito a respeito do perispírito, nas questões da divisão do perispírito, né? Uns falam 5 divisões, outros falam 7 divisões, corpo astral, corpo mental. Você poderia falar alguma coisa sobre essas divisões? Bom, isso daí, Francisco, da minha forma de ver também, depende de muitos tipos de escolas, né? Na maioria das vezes, essas designações vieram do Oriente, né? Então, a gente pegou algumas doutrinas antigas, houve, de uma certa forma, em alguns casos, uma certa precipitação em traduzir conceitos sem se entender a contextualização. Porque muitos conceitos que vêm do Oriente, eles às vezes chegam para nós um pouco deturpados por faltar contextualização. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando a gente ouve falar de Kundalini aqui no Ocidente, a gente pensa assim, a Kundalini é uma energia que sai da base e que vai subindo de forma espiralada como uma serpente, portanto sai serpenteando. E isso daí, se você desenvolver isso, você vai ter o domínio disso e daquilo. E isso você aprende como? Você faz um curso de final de semana e você aprende a desenvolver a Kundalini. Isso é o que se ensina aqui. Se você vai lá na origem, buscar ali nos documentos mais antigos, de cunho de fato oriental, a gente encontra assim, os grandes místicos que desenvolviam a Kundalini depois de 25, 30 anos de recolhimento. Aí eu digo, então não estamos falando da mesma coisa. Porque não é possível que esse pessoal precisasse de 30 anos e a gente aqui só precisa de um final de semana. Tem alguma coisa errada. Então,
essa pressa da gente trazer determinadas informações de outros lugares, às vezes, nos dificultam. Aqui do nosso lado, nós tivemos as grandes experiências de Ernesto Bozano, que são extremamente ricas e valiosas. Mas ele, de uma certa forma, ele teve, na minha visão também, ele teve uma certa pressa em dizer, quando eu provoco o desdobramento, o afastamento do corpo, do perispírito do corpo, eu afasto uma vez, depois provoco o segundo desdobramento, o terceiro, o quarto, e ele fez essa experiência e chegou a vários desdobramentos. Dentro desses vários desdobramentos, aí você começa a dizer na primeira camada, na segunda, no primeiro plano. Então, a gente começa a dar nomes. E aí, se você vai para certas escolas espiritualistas, cada uma tem um nome. O que nós temos é o seguinte, isso aqui é um corpo. Mas nesse corpo eu tenho pele, tenho vasos, tenho músculos, tenho nervos, tenho tendões, tenho órgãos, mas é um corpo. Então, eu posso chamar de corpo. Se eu quero me especializar na medicina, na parte cardíaca, então eu vou estudar cardiologia, e assim sucessivamente. O perispírito é todo esse conjunto de, entre aspas, corpos ou campos vitais, ou ainda campos energéticos, que eles se estendem desde o duplo etérico, aura primeira, aura segunda, e aí vão emanações mais sutis. Isso tudo é permitido, isso tudo é real. O que eu, particularmente, não me demoro muito é ficar procurando exatamente onde começa um, onde termina o outro, porque a gente tem uma tendência natural a cair numa zona abstrata, por nos faltar, inclusive, instrumentos próprios para a gente ter isso com perfeita detecção. Que existem, existem. Da mesma maneira que se alguém me pergunta assim, Jacó, você acha que as pirâmides têm algum efeito? Eu digo, acho que sim. Mas você sabe de alguma coisa? Não, não sei de nada. Mas e por que você acha que as pirâmides têm algum efeito? Porque isso foi milenar e durante milênios isso funcionou. Então, deve ter alguma coisa que a gente não percebeu ou que eu nunca estudei. Então, eu não tenho autoridade nenhuma para dizer que isso não tem o seu valor. Eu desconheço o valor, mas se você me pergunta se eu acho que tem, eu vou dizer que eu acho que tem. Então, eu sei que nós temos vários campos, que eu prefiro chamar, inclusive, eu uso uma expressão única. Nós temos vários campos áuricos, mas eu não sei definir nem quantos, nem quais são. Agora, me preocupa, às vezes, a tradução muito rápida, assim, muito sem entrar no contexto, como eu disse. Referente ao magnetismo, ele pode, aplicado especificamente ao bem, ele pode estar relacionado diretamente a uma virtude, assim como assim dizer, do perispírito, uma das virtudes do perispírito? Olha, como é um processo, eu vou usar aqui uma expressão bem comum em magnetismo hoje, não era antigamente, mas hoje é. Como a doação e a circulação, o trânsito do magnetismo, ele provoca uma exudação fluídica, que nós chamamos de usinagem. Então, a gente faz uma transformação de energias fisiológicas em energias fluídicas, e isto move praticamente as nossas estruturas. Primeiro, as estruturas vitais ou as estruturas de centros, e depois isso repercute dentro das estruturas fisiológicas. Quais são as melhores evidências que eu tenho nessa direção? São que, a época de Mesmer, Marquês de Consegui, Barão de Potê e Deleuze, que são, da época, são os 4 nomes mais ricos, e também a gente poderia colocar aí Charles Lafontaine, nós vamos encontrar que, naquela época, a expectativa de vida ela não chegava a 47 anos. Esses 5 nomes que eu disse, todos eles foram grandes magnetizadores que magnetizaram muito, todos eles, com exceção de um deles, viveu 79 anos. Todos os outros viveram mais de 80. 81, 83, 80, foi por aí. Então, veja, a repercussão do próprio bem fisiológico que a gente faz com o magnetismo termina redundando num bem fisiológico em quem está fazendo. Isso é extremamente eficiente para a gente pensar nessa possibilidade do bem que eu faço com o magnetismo, ele redunda um bem de cura, e aí usando bem o termo
da palestra de hoje, um bem de cura, de autocura. Quero agradecer de todo o coração, meu querido Jacó, pela sua gentileza, por ter nos doado essa noite de alegria aos nossos corações. Certamente um instrumento tão importante para que a gente possa continuar a nossa tarefa de transformar para ter sorriso em todo o ambiente. Muito obrigado a você, Jesus te abençoe, que você possa estar conosco mais vezes. Ai, meus irmãos, que emoção gostosa. É uma pena que nós temos que ter uma coisa chamada tchau, que é muito chato. Deixa eu abrir todo mundo aqui minha tela. Carol, ô Carol, Oi, o homem é fera mesmo, hein? a canção que Cacá cantou no final de Nossa Senhora, linda, 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 é uma música antiga, né? Uma música do cancioneiro popular antiga, mas a interpretação dela é linda, o momento era lindo, muito adequado, muito lindo. A voz dela é muito gostosa, muito né? Muito emocionante. Gostei demais. A voz dela é uma voz de paz, é uma delícia. Com certeza. Amém. Boa noite. Semana que vem tem mais, tá? Sempre. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Boa noite, Zé. Boa noite, Muita paz a todos. Carol. Boa noite a todos. Boa noite. Não.